Agora vai começar. Bom, começa aqui então. Tudo certo? Tudo certo. Isso. Então tá bom. Bom, então só fazer uma apresentação rápida aqui. Espero que estejam todos ouvindo. É um prazer estar aqui no C4AI, na Nova USP, com presença real do Marlon. Chegar mais aí para pessoas verem que você não é um avatar. Marlon é pós-doc aqui no centro, né? Tem feito um trabalho excelente, publicado bastante. Então, hoje a gente convidou o Marlon aí para falar um pouco do trabalho dele na área de Physics Informed Machine Learning, certo? Que é o trabalho que ele tem conduzido. Então, Marlon, por favor. Obrigado, Fábio. Obrigado pela introdução. Então, como o Fábio disse, eu sou pós-doc do C4AI. Eu estou trabalhando com Physics Informed Machine Learning e hoje eu vou apresentar um pouco de uma rede neural informada por física que a gente está desenvolvendo para trabalhar com modelagem de canais portuários. A gente está se inspirando bastante aqui no sistema historino de Santos, no centro de Bertioga, né, mais especificamente o canal do Porto de Santos, que a gente está querendo modelar com essa rede. E qual que é o objetivo disso? O objetivo é tentar criar modelos que consigam fazer boas previsões, né, das variáveis dessa região, né, tanto corrente oceânica, elevação da superfície da água, e assim por diante. E por que isso? Porque ao conseguir melhorar esse tipo de previsão, a gente consegue melhorar a operação do porto. E não só, né, técnicas desenvolvidas aqui para essa região, né, Porto de Santos, podem ser aplicadas em diversas outras regiões. Né? A física da água é sempre a mesma. Então, se a gente conseguir desenvolver um negócio legal aqui, para essa região, nada impede de estender para outras regiões, outros portos, outros lugares que mexem tanto com o oceano quanto com os fluidos. Né? São técnicas que são bastante flexíveis. Então, primeiro, eu quero apresentar qual que é a dificuldade que existe para modelar um fluido. Né? Se eu vou fazer uma simulação de fluido, ela é uma coisa notoriamente complicada. Acho que todo mundo já viu aquelas imagens de CFD, um carro de corrida Fórmula 1 no meio de CFD, é uma coisa extremamente complicada de se resolver. E isso também funciona, né, também vale essa complicação para a parte meteorológica. São simulações muito difíceis de se fazer. E para fazer isso, a gente tem que fazer várias aproximações. Né? Como a gente resolve? A gente pega as equações governantes, no caso de fluidos, a equação de Navier-Stokes, é uma equação bem chatinha de se resolver, faz certas modelagens, certas aproximações, porque resolver Navier-Stokes na raça, né, resolver ela inteira, é uma coisa bastante complicada. Então a gente faz certas aproximações e tenta resolver. Por outro lado, existe a questão dos modelos baseados em dados. Então, em vez de resolver a equação, eu posso pegar dados, né, do caso que eu quero estudar. Então, por exemplo, no Porto de Santos, eu posso olhar séries temporais dos sensores que estão no porto, posso olhar tudo o que foi acontecendo com ele ao longo do tempo e treinar uma inteligência artificial, né, um modelo de aprendizado de máquina, para tentar repetir isso, para tentar pegar os padrões ali e fazer previsões. Né? Aí, qual que é o conceito que a gente quer introduzir aqui? É o Physics Informed Machine Learning. É justamente tentar fundir um pouco desses dois mundos. Bom, então, o que é o Physics Informed Machine Learning? Para que ele serve? Né? Então, em casos reais, se eu for fazer um treinamento com dados, isso depende muito de quais dados eu tenho disponíveis. Então, se eu estou falando do Porto de Santos, a gente tem uma quantidade limitada de sensores no canal. Então, se eu quero saber o que acontece entre um sensor e outro, só os dados não vão me dizer isso. Ou também, a gente está num momento de mudanças climáticas. Então, isso é uma dificuldade para modelos com dados, porque a gente está tendo cada vez mais eventos extremos que acontecem. Né? E o modelo com dados, ele só sabe reproduzir o que ele viu. Então, se acontece uma tempestade, se acontece algum evento extremo que ele nunca viu, ou ele viu uma única vez, dificilmente ele vai conseguir acertar o que acontece ali, porque ele não tem informação, ele só consegue reproduzir o que ele viu. Por outro lado, eu consigo fazer uma simulação disso, eu consigo pegar as equações e resolver. Isso funciona para eventos comuns e para eventos extremos. O problema é, fazer uma simulação disso costuma ser uma coisa muito difícil, muito cara. Então, se eu estou falando, por exemplo, da região do Porto de Santos, ela é influenciada não só pela vizinhança imediata ali do porto, ela é influenciada por frentes frias que vêm do sul, por muitas coisas que acontecem longe disso. Então, se eu tento incluir isso na minha simulação, a simulação acaba ficando extremamente cara, extremamente difícil de se resolver. Aí que entra essa mistura desses dois mundos. No mundo dos dados, eu consigo incluir, existe uma frente fria vindo do sul, choveu muito ali. São dados que às vezes são difíceis de incluir numa simulação.
Então, a ideia do Physics Informed é misturar um pouco desses dois mundos. E que forma eu tenho para fazer o Physics Informed? Eu consigo trabalhar de várias formas com o PIML. Né? Existem abordagens que eu começo com modelos físicos e incluo dados neles. Então, por exemplo, eu consigo pegar um modelo físico, rodar e treinar um modelo de dados, né, um modelo de machine learning, para ver onde esse modelo físico erra e tentar fazer correção com esse modelo de dados. Então, o machine learning não vai aprender a fazer a previsão, ele vai aprender a corrigir a simulação. Outra ideia, como eu falei, quando a gente está fazendo uma simulação com equações, né, como Navier-Stokes, por exemplo, a gente tem que fazer certas aproximações, porque é uma equação que é difícil de se resolver completamente. Então, a gente pega alguns termos ali dela e faz certas aproximações. Em geral, né, o que se faz são aproximações empíricas. Então, eu faço, por exemplo, experimento de laboratório, alguma coisa do tipo, para determinar um coeficiente eu vou colocar ali para ajustar, né, fazer um ajuste da minha equação. Nada me impede, existem trabalhos nesse sentido, de em vez de pegar um coeficiente empírico qualquer que foi desenvolvido no laboratório, que às vezes só funciona para uma certa gama de valores, eu posso usar um sistema de representação de máquina para fazer essa correção. Isso está bastante em alta com o pessoal que lida com turbulência, esse tipo de coisa, eles estão investindo bastante por esse lado. E, por outro lado, também em PIML existe a outra abordagem. Existe a abordagem de pegar um modelo de machine learning, um modelo baseado em dados, e incrementar ele usando conhecimento físico. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode pegar um modelo que seria treinado apenas com dados e dar certas restrições físicas a ele. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, se eu faço uma previsão com um modelo de aprendizado de máquina, eu tento conferir se a previsão que ele fez bate com a física, né? Se não é uma previsão que não é física, que foge do que a física permite. Além disso, né, é o que eu vou acabar apresentando aqui daqui a pouco, a gente pode usar conhecimento físico como uma referência para o treinamento. Então, em vez de usar um dado, né, uma tabela de dados, né, uma tabela de, opa, aconteceu isso, vai acontecer aquilo, a gente vai usar uma equação física. Então, a gente vai treinar uma rede neural para seguir a física. Mas antes de chegar nesse modelo, que é o principal da apresentação de hoje, eu só vou comentar dos trabalhos que a gente teve, que a gente apresentou lá no MyMock, que foi um dos workshops do Edicai. A gente teve 3 trabalhos apresentados lá. Então, primeiro teve esse, que é o que eu vou falar daqui a pouco, mas eu vou comentar um pouco dos outros 2. O primeiro, a gente usou uma GNN, o Graph Neural Network, para fazer previsões. Então, esse primeiro trabalho, do jeito que foi apresentado lá, usava somente dados. Então, a gente pegou séries temporais dos vários sensores da região, alimentou numa GNN e treinou ela para fazer as previsões. O segundo foi aquilo que eu comentei. A gente pega dados de simulação e treina um modelo, nesse caso, de florestas aleatórias, para fazer a correção dessas previsões. Então, só falando um pouco do trabalho como GNN, entram várias séries de dados medidas em alguns sensores que estão espalhados pelo canal, passam por cores temporais, são jogados no GNN e a GNN faz essa previsão. E, ao fazer isso, só com esses dados, a gente conseguiu uma melhoria de cerca de 27% para a previsão das velocidades e 14% para a previsão da direção das correntes. Isso, por enquanto, só com dados. Agora o pessoal está trabalhando para incluir os modelos físicos dentro. E o bacana da GNN é que a gente consegue fundir dados de vários lugares. Então, aqui a gente está com dados de sensores, de corrente, elevação do nível do mar, acho que entra vento em alguns pontos. O pessoal está tentando trazer dados de satélite, dados de várias fontes, porque esse tipo de modelo comporta isso. Agora, um trabalho que a gente pegou uma simulação e tentou incrementar ela com uma aprendizado de máquina, o que foi feito? Existe o simulador, o chamado SOFS, que foi desenvolvido pelo pessoal da sonografia, e o simulador físico. Ele pega equações e resolve, e faz previsões. A gente comparou previsões dos SOFS com o que de fato aconteceu em cada sensor. Então, a gente tem dados de o que o SOFS prevê em cada situação e o que aconteceu. Essa diferença foi usada para treinar um modelo de florestas aleatórias. Então, esse modelo aprendeu a fazer essa diferenciação. Ele aprendeu onde o SOFS acaba errando. Então, com esse modelo treinado, a gente conseguiu rodar, usar essa correção
em cima da saída dos Hofs e diminui o erro médio quadrático em 12% e o viés das previsões em 39%. Bom, agora voltando para o ponto que eu queria trazer de fato, que é a Physics Informed Neural Network, chamada PIN. Né? Então, é uma rede neural que é treinada não só com dados, mas também com física. A gente quer usar essa PIN para simular o que acontece no canal portuário. Por enquanto, a gente está em um estágio um pouco mais inicial desse trabalho, o canal portuário não é exatamente o canal de Santos. É um canal retangular, canal sintético, com dimensões muito semelhantes ao que acontece em Santos. Então, ao fazer um modelo que funcione bem para esse canal, depois a gente quer transportar ele para o canal de verdade. Né? Esse canal tem essas dimensões, são 10 km de comprimento, 500 metros de largura, e uma profundidade que varia de 15 metros na entrada e vai até 3 metros no cantinho do final. Esse canal está exposto a uma maré astronômica de um lado e dos outros lados ele é fechado. Então, essa rede vai tentar prever o que acontece quando a maré astronômica varia, quais são as correntes que ela induz no canal. O que é a maré astronômica? Tem diferença entre maré astronômica e outra? A maré astronômica é causada só pela Lua. Né, é de 12 horas. Aí teria uma maré... Como é o nome? Maré meteorológica. Né, acho que o pessoal da oceanografia poderia explicar muito melhor que eu, mas é o causado por outros fenômenos. Né, algum vento que deu alguma chuva forte em algum lugar que faz a maré oscilar além desse período de 12 horas, né, alguma outra oscilação. Aqui a gente está tratando só com a astronômica, né, só com esse período de 12 horas. Como simplificação, por enquanto a gente está olhando o canal só por cima. Né, então a gente trata só com duas dimensões. Direção X, aqui na direção da corrente do canal, e direção Y transversal a isso. E a gente considera que a solução é periódica, quer dizer, ela se repete a cada 12 horas, que é quando finaliza o ciclo dessa maré astronômica. O que a gente quer desenvolver a partir disso? Não onde a gente quer chegar. A gente quer montar um modelinho de aprendizagem de máquina, um PML, que eu entro para o modelo. Eu quero o tempo e a posição. Então eu quero perguntar para o meu modelo, como vai estar a corrente nesse ponto aqui, às 3 da tarde? É esse tipo de dado que eu vou entrar no modelo. E o que ele vai me devolver? Ele vai me devolver a elevação da superfície e as velocidades da corrente, tanto na direção do canal, quanto na transversal ao canal. Então a gente quer desenvolver essa caixinha preta aqui. Né? Então, dado uma condição, dado uma posição, a gente quer saber como está o escoamento ali. Está escrito ali, ó. Não está aparecendo na tela. Não está? Chegou uma mensagem lá. Deixa eu ver aqui. Está ok? Ok? Não, pode continuar. Está ok. Pode continuar? Então, tá. É porque até isso que está aparecendo aqui para a gente é o que eles estão É o que eles veem. Né? Bom. Então, a gente quer desenvolver esse modelinho. Essa caixinha aqui, a gente quer treinar ela para ela pegar uma coordenada e me devolver como está o canal ali naquele ponto. Agora, como que isso acontece? A gente sabe que a água no canal é governada por essas equações aqui, essas equações de Navier-Stokes. São equações bem chatinhas de simular, mas a gente vai colocar elas no modelo. Então, o que o modelo vai fazer? Ele vai ver se a previsão dele está de acordo com essas equações. Então, se o que ele está prevendo, em vez de ser comparado com um dado, né, então, em vez de ver, se eu tenho um dado do sensor que me fala que às 3 da tarde a corrente estava de tal forma ali naquele ponto, eu não necessariamente tenho esse dado, mas eu tenho a equação. Eu tenho a equação que naquele ponto, e o que isso quer dizer? Quer dizer que naquele ponto específico que eu estou olhando, a corrente, a elevação, tudo aquilo tem que obedecer essa equação. Então, a gente vai fazer o treinamento da rede de forma que ela obedeça essas equações da melhor forma possível. Então, só definir um pouco mais do nosso modelo antes de fato chegar nas soluções. A gente está tratando, né, o problema nosso é esse. Então, é um domínio retangular, a gente quer saber o que acontece aqui dentro. Desse lado esquerdo, a gente tem a entrada, então é a parte do canal que está exposta ao mar, então onde o mar fica oscilando. Nesse ponto, a gente sabe qual é a elevação do mar, né, qual é a maré que está exposta, mas a gente não sabe qual é a velocidade da corrente, porque pode estar entrando ou saindo água. Nos outros cantos, são paredes. Então, a gente não sabe qual é a elevação da água na parede, mas a gente sabe que não está nem entrando nem saindo água. A gente sabe que a velocidade ali é zero. Então, essas são as condições de contorno do nosso problema. Além disso, para simplificar um pouco a nossa vida, por ser um canal simétrico, a gente colocou um plano de simetria aqui no meio. Então, simula só um lado, o outro vai ser igual.
Então, legal, eu falei que a gente quer fazer uma rede neural que obedeça às equações. Como que a gente faz isso? Como que a gente treina uma rede neural, fala para ela, a equação essa tem que obedecer isso. A gente usa um modelo que é bastante semelhante que o Raiz implementou em 2019. Nesse paper do Raiz é tido como um dos grandes marcos do PIN, né? Ele que estabelece muitas coisas, a gente usa muito isso como base. Então, a rede neural, ela é treinada, ela tem dois tipos de perda. Então, quando você vai treinar uma rede neural, normalmente você estabelece qual que é a perda dela e tenta minimizar isso, né? Quando você está lidando com dados, você tenta fazer a saída da rede imitar bem os dados que você tem de referência. No nosso caso da equação, a gente não tem necessariamente dados de referência, a gente tem uma equação. Então a gente pega o que a rede previu, né, vê qual que é a previsão da rede, compara com as equações, e isso é a nossa perda. Como a gente faz essa comparação? Por exemplo, essa é uma das equações que a gente quer obedecer. A gente sabe que essa conta aqui, feita com aqueles dados, tem que dar zero. O problema é só dar zero se a gente perfeitamente resolver a equação. No estágio de treinamento, a gente não está perfeitamente resolvendo isso. Então, a gente define que o resíduo, né, o erro de cada ponto, é quanto distante de zero eu estou. Então, a rede vai ser treinada para, em todos os pontos onde ela está avaliando a equação, tentar aproximar esse erro, tentar aproximar esse resíduo do zero. Então, a rede que a gente montou tem essa cara. Então, aqui, desse lado, são as entradas. Então, entra as coordenadas, tempo e as posições. A gente passa por uma camada de normalização. Então, a posição varia de 0 a 10 km para uma rede neural bem ruim, entrar com valores tão altos. Então, a gente normaliza para 0 a 1. O tempo, a gente faz um tratamento um pouco diferente com ele. O tempo, a gente quer chegar numa solução periódica. A gente sabe que o fenômeno tem um ciclo de 12 horas. Então, agora, na hora 0, ele vai ter exatamente igual ele estava na hora 12. Então, em vez de alimentar o tempo de 0 a 12, ou de 0 a 1 normalizado, a gente alimenta na rede o seno e o cosseno desse tempo, né, com uma frequência, com um ômega, para dar esse ciclo de 12 horas. Então, a rede, ao fazer esse tratamento com o tempo, ela automaticamente já vai me devolver alguma coisa que é periódica no tempo. Então, a gente passa aqui pela rede, na MLP. A rede neural vai me devolver valor de elevação de superfície e as duas velocidades, né, uma em cada direção. Não necessariamente o que a rede me devolve está de acordo com a condição de contorno. Então, ela pode me devolver um valor errado. Ela pode me devolver, por exemplo, alguma coisa que fala que na parede tem água atravessando, né? Isso não existe. Uma forma de se resolver isso é colocar ali um resíduo, né? Colocar ali uma perda. Então, a rede seria treinada a olhar em todas as paredes e falar, ó, a velocidade tem que ser zero. Mas se não está zero, ela coloca uma perda e tenta reduzir isso. Isso é o que o Raiz fez, isso é o que geralmente é feito em pins. Aqui a gente fez um pouco além, que é essa implementação do SAM. Essa implementação, ela traz esse conceito aqui. Então, é uma camada que, independente do que entrar, independente do campo de solução que entrar nela, vai sair alguma coisa que obedece ao mecanismo de contorno. Então, ela tem uma equação ali dentro, que não importa o que entra nela, vai sair algum campo de velocidades, algum campo de elevações que segue o que está no contorno. Ou seja, eu não preciso mais me preocupar em fazer uma rede que obedeça ao contorno. Ela automaticamente já está obedecendo. Então, eu só preciso me preocupar em fazer com que essa rede obedeça às equações. A parte do contorno já está funcionando. Aí, quais são os objetivos? O que a gente quer demonstrar com esse trabalho? Primeira coisa, a gente quer demonstrar que um PIN ele consegue chegar diretamente numa solução periódica. Por que eu quero demonstrar isso? Porque numa simulação tradicional, isso é difícil de se fazer. Numa simulação tradicional, se eu quero simular como que está o canal, né, como que ele oscila a cada 12 horas, é aquilo que eu falei. Na hora 0, ele vai estar exatamente igual na hora 12. Só que eu não sei como ele está na hora 0 para iniciar uma simulação. Numa simulação física, eu dou uma condição inicial e falo, ó, no instante inicial, você estava aqui. Aí ele vai simulando, ó, na hora 0 eu estou aqui, na hora 1 eu estou aqui, na hora 2 eu estou aqui, e assim por diante. Ele vai fazendo essa simulação. Aí, idealmente, da hora 11 para a hora 12, ele ia voltar exatamente onde ele começou. Só que para fazer isso, eu tenho que começar no lugar certo. Numa simulação física, eu não tenho como fazer isso. Eu tenho que chutar um lugar que ele começa e deixar simular até ele dissipar, até ele começar, de fato, a chegar periódico. É essa linha azul aqui. Então, para comparar com o PIN, eu fiz uma simulação. Eu iniciei o canal no estado.
totalmente parado, né? Foi um chute que eu dei, e deixei simular. Quando eu comecei a simulação, o canal oscilou bastante, surgiram ondas espúrias no canal, ondas que não são físicas, né? Que não tem motivo físico para acontecer. Aos poucos, essas ondas vão dissipando, e o canal vai ficando mais periódico. Ele vai chegando naquele ciclo que eu falei, né? Que começa na hora 0, dá a volta, na hora 12 voltou exatamente onde estava. Então ela chega aqui. O PIN, ao fazer aquele tratamento com o tempo que eu falei, né, de pegar o tempo e colocar o seno e o cosseno dele na rede, a gente consegue chegar diretamente aqui. Então a gente evita fazer todo esse transtorno, todo esse trabalho de simular, até chegar no periódico. A gente consegue ir diretamente para ele. E isso é uma excelente vantagem. Né? A gente ganha muito tempo ao fazer isso. E a gente garante que é perfeitamente periódico. Na simulação nunca vai ser. Na simulação sempre vai ter um resíduozinho. E outro objetivo. Uma técnica que a gente percebeu aqui, uma coisa que a gente percebeu que ajuda bastante, é o seguinte. Né, quando eu vou fazer a avaliação da equação, eu tenho que escolher alguns pontos no meu domínio para fazer essa avaliação. Né? Numa machine learning que lida somente com dados, a gente tem uma quantidade finita de dados. Então, se eu fiz medições em alguns pontos do canal, eu tenho um número finito de medições e um número finito de lugares. No PIN, né, quando eu trato com física, isso é diferente. Porque eu não tenho que ter dado. Eu sei da equação. Então, em qualquer ponto do meu canal, eu sei que ele tem que obedecer àquela equação. Ou seja, eu tenho um número infinito de pontos onde eu posso avaliar a minha rede. Então, qual que é a ideia que a gente trouxe? A ideia é a cada época, né, a cada ciclo que a gente faz o otimizador, a gente pode ressortear os pontos, avaliar em lugares diferentes. É como se a gente fizesse mini-batches, mas isso é um número infinito de mini-batches. E isso a gente percebeu que melhorou bastante a solução. Já chegou lá. Agora, só fazer um parênteses, eu quero falar também de outra vantagem do PIN em relação a uma simulação tradicional e em relação a um sistema que lida somente com dados. A gente consegue misturar os dois. A gente consegue treinar o PIN não só com as equações, a gente consegue alimentar dados nela também. Então, além de ver se a equação está batendo em alguns pontos, eu posso falar com ele, ó, tem esse ponto aqui que eu sei que a solução é tal. Eu posso alimentar isso na rede. Então, ela vai ser treinada tanto com dados quanto com equações. Para fazer esse teste, a gente pegou a questão de Burgers, que é essa aqui, é um pouco mais simples que a Navier-Stokes, e para ela a gente fez uma simulação e a gente sabe qual é a solução. A gente conseguiu extrair pontos dessa solução feita por uma simulação e usar isso para auxiliar o treinamento do PIN. A solução do Burgers tem essa cara. É uma onda que vai andando até formar que é quase uma onda de choque, quase uma descontinuidade. Então é uma coisa bastante chatinha de se simular por métodos tradicionais. E quando tem descontinuidades envolvidas, é um pouco chato de se fazer isso por simulação. Qual que é o resultado? Aqui a gente tem um heatmap do resíduo da equação. Quanto menor esse valor, melhor foi a solução que ela chegou. Nesse eixo, a gente está avaliando o número de pontos onde a gente avaliou a função. E nesse eixo, a gente está avaliando quantos pontos da solução eu dei durante o treinamento. Então, nessa linha de cima, a gente não tinha nenhum ponto de solução. A gente tinha só pontos de avaliação de equação. E nessa primeira coluna, a gente não tinha nenhum ponto de física. Então, aqui não era um PIN, que era só uma rede neural treinada com dados da solução. O que a gente consegue perceber? Se a gente usar só valores da solução, a gente precisa de muitos pontos para chegar muito resíduo. Ao colocar um pouquinho de física, a gente consegue mais rapidamente, com menos pontos, já chegar em resíduos muito menores. Então, qual que é a conclusão que eu tiro disso aqui? A conclusão é o seguinte: se eu estou num caso que eu tenho poucos dados para alimentar meu modelo, eu posso melhorar esse modelo usando a física. Então, se eu estou treinando para um caso que eu não tenho muitas informações, eu posso tentar incluir algum conhecimento físico ali dentro para melhorar a solução que eu chego. Bom, fechando parênteses e voltando para a simulação do canal, então aqui é a saída da rede, aqui é o que a rede previu ao longo do tempo, é o ciclo da água entrando e saindo do canal ao longo desses ciclos da maré de 12 horas, e, como esperado, é uma solução periódica. Então, numa tacada só, o PIN já conseguiu chegar numa solução periódica.
Além disso, esse aqui é o efeito de fazer esse ressorteio dos pontos, né? De a cada época, a cada passo do meu otimizador, eu trocar todos os pontos que eu estou avaliando. E o que a gente percebe é o seguinte, quando eu estava trabalhando com poucos pontos, fazer esse ressorteio me ajudou demais. Né? O que isso significa? Porque eu posso lidar com poucos pontos. Né? Aumentar o número de pontos no meu treinamento é uma coisa cara, é uma coisa que exige muita memória, exige muito processamento. Então, com poucos pontos, ao fazer esse ressorteio, eu consigo melhorar bastante o resultado. O que esse gráfico está mostrando? Sim, desculpa. Então, aqui no eixo X, a gente tem o número de pontos onde a função foi avaliada. E no eixo Y é o erro, é o RMS do resíduo, né, no domínio inteiro. O vermelho é a amostragem. O vermelho está sendo a amostragem, com esse ressorteio. Então, com poucos pontos, a gente conseguiu chegar a um resultado que é tão bom quanto sem o ressorteio com muito mais pontos. E um custo computacional, um uso de memória absurdamente menor. Né, aqui, então, falando de custo computacional, o que aconteceu foi o seguinte, o uso de memória despenca, então diminui o número de pontos. Né? Fazer uma PIN é uma coisa que tem um certo custo de memória, porque ele tem que trabalhar com a equação em cada um daqueles pontos, então isso usa bastante memória. Se eu conseguir diminuir o número de pontos, eu economizo muita memória. Nesse nosso caso, que é um canal bastante simplificado, com poucos pontos eu já consegui chegar numa boa solução. Isso não chegou a saturar a placa de vídeo que a gente usou. Né? A 3080, não chegou. Isso aqui é um excelente indicativo para quando a gente for passar para casos mais complicados. Né? Quando eu estou fazendo uma solução que é puramente bidimensional, acabou sendo mais fácil de resolver. A gente precisou de menos pontos. Quando a gente for passar para casos tridimensionais, ou geometrias mais complicadas, né? Por exemplo, o canal real, né? Não esse canal simplificado retangular, a gente vai precisar de mais pontos. Né? E se eu não tivesse para sorteio, eu precisaria de muito mais pontos, talvez eu chegasse a encher a memória, ou saturar o CPU, né? O GPU que eu estou usando. Então, com essa técnica do sorteio, a gente consegue diminuir o nosso custo computacional sem sacrificar a precisão. Agora vem o ponto que a gente está querendo trabalhar. Né? Esse aqui é o ponto atual que a gente está tentando desenvolver para a PIN. Né? A questão é o seguinte, na nossa modelagem, a gente colocou essa equação. Essa equação é aquilo que eu falei mais cedo. Né? Quando a gente está trabalhando com Navier-Stokes, a gente tem que fazer certas aproximações, porque resolver só o Navier-Stokes, resolver o Navier-Stokes puro, é muito difícil, porque ela é uma equação que chega num regime caótico. Né? Um regime de múltiplas escalas que é caótico. O que isso quer dizer? No canal, eu posso ter estruturas de fluido se movendo em grandes escalas e em escalas minúsculas. Se eu quero fazer um PIN que vá me dizer o que acontece em cada uma dessas escalas, vai ser uma coisa inviável. Assim como se eu quero fazer uma simulação que me diz o que vai acontecer em cada uma das escalas, é uma coisa completamente inviável. Então a gente tem que fazer certas aproximações. O que se faz? A gente traça uma linha e fala, ó, daqui para cima, tudo que for maior do que isso, você vai simular. E tudo que for menor do que isso, a gente vai modelar, a gente vai dar uma equação que te diz o que isso afeta nas grandes escalas. Essa equação aqui é o que faz essa modelagem, é o que faz esse jogo entre pequenas escalas e grandes escalas, numa simulação. Então, os softs, que é o sistema que o pessoal da oceanografia usa, que eles desenvolveram, usa essa equação, que é justamente a que a gente trouxe para a PIN. O problema é, ela tem esses dois parâmetros aqui, delta x e delta y. Esses dois parâmetros me dizem, né, eles são os valores de qual que é o espaçamento da malha, né, qual que é a resolução que a simulação tem. Para uma simulação tradicional, é muito fácil dizer isso. É um dado básico da simulação, qual que é a resolução dela. Para um PIN não é tão fácil assim. Para um PIN, a gente não sabe qual que é a resolução máxima que a minha rede neural consegue chegar. É uma coisa difícil de se dizer. Ou seja, essa equação não funciona tão bem no caso da PIN. A gente acabou usando por uma questão de praticidade. Né? A gente assumiu que estava certo e foi fazer o estudo para tirar os outros resultados. Agora a gente quer resolver esse problema aqui. É o que a gente faz com isso. Né? Só para ilustrar, se eu mudo o valor de ΔX e ΔY, a solução muda. Então a PIN, né, eu não sei quanto é ΔX e ΔY, eu tive que usar valores fixos para conseguir fazer o treinamento. Eu posso procurar qual que é o valor que eu tenho, né, o valor que eu coloco ali ΔX e ΔY, que vai imitar o que aconteceu na simulação. Eu poderia fazer isso.
Né? Aqui, para ilustrar, eu só estou testando com valores diferentes, né, de delta x e delta y, e mostrando que eu chego em soluções diferentes. Então, a gente quer resolver isso. A gente quer saber como que eu faço essa modelagem para uma PIN funcionar, né, para me dar um resultado correto e me dar um resultado consistente. Como que a gente pode fazer? Né? Como a gente pode trabalhar nesse lado? Um ponto, entender qual que é o limite da resolução. Né? Tentar achar o delta x e delta y para uma PIN. Não é uma questão direta, porque isso depende tanto da arquitetura da rede, né, quantas camadas, quantos neurônios, qual função de ativação, tudo isso que eu estou usando, e também depende do treinamento. Esse artigo aqui do Wang, ele faz uma boa análise disso. Ele fala que o treinamento tem muita dificuldade de achar coisas pequenas, né, estruturas pequenas. E ele tem mais facilidade de achar estruturas grandes. Então depende não só da arquitetura da rede, depende de como eu fiz o meu treinamento. Eu posso tentar alterar essa modelagem. Né? Então, trocar aquela equação por alguma outra que não usa esses valores. Então, a gente está nessa busca, a gente está tentando achar equações, tentando achar modelagens que não dependem necessariamente desse tipo de valor. Ou, a gente pode usar aprendizado de máquina também. A gente pode fazer testes, a gente pode pegar dados reais, dados de simulações de alta resolução, treinar algum modelo para me dizer, o valor disso aqui, nesse caso, é esse. E usar esse modelo para dar aquele valor. Né? Então, em vez de usar a equação que depende de parâmetros que eu não conheço, usar algum modelo para me dar ou o parâmetro ou já a solução da equação. Então, é isso que a gente está trabalhando hoje em dia. Tem o pessoal da IBM que está em bastante contato com a gente, aquele workshop lá em Piracicaba foi super válido nesse sentido, a gente conversou bastante com eles, a gente está trocando algumas ideias nesse sentido. Mas ainda é um trabalho que está em andamento. Então, para fechar, né, para concluir, a gente descobriu que o PIN ele consegue chegar diretamente no estado periódico da solução, então a gente evita todo aquele trabalho de simular até dissipar as coisas não físicas, a gente chega direto no estado periódico. E isso é uma boa vantagem em relação à simulação clássica. Fazer esse sorteio dos pontos, fazer esse sempre, ajuda demais na solução, ainda mais quando eu estou usando poucos pontos. Então, se eu tenho um limite computacional, se eu tenho um limite de custo computacional que eu posso ter, isso pode ajudar demais, porque eu diminuo muito a minha amostra, eu diminuo muito o meu custo de memória, sem sacrificar a qualidade do resultado. A gente está tendo essa dificuldade. Agora a gente está trabalhando no sentido de tentar melhorar o chamado modelo de turbulência, que é o modelo que faz essa conversa entre as pequenas escalas e as grandes escalas. Esse está sendo o nosso trabalho atual. E além disso, a gente com a equação de Brugger, a gente demonstrou, né, que o PIN ele consegue fundir bem os dados. Então, ele consegue pegar tanto dados mesmo, quanto as equações e juntar os dois numa única solução. Então, para um caso que eu tenho poucos dados disponíveis, às vezes incluir a física por meio de um PIN pode ser uma boa ideia, pode ser uma forma de melhorar o nosso resultado. E só para finalizar, os códigos que a gente usou estão disponíveis aqui no GitHub. Tanto o do canal, quanto o do Burgers. E é isso que eu tinha para apresentar hoje. Mário, fala um pouquinho dos testes que você está fazendo no tanque real. Como que isso daí passa para uma coisa real? O que você está querendo mexer lá? O pessoal ouve, vamos repetir a pergunta. Sim. Se não estão ouvindo. Claro. A professora Ana perguntou, né, como que isso aqui que a gente está estudando com pins se traduz para um tanque real. Né? A gente está tentando fazer um trabalho lá no TPM de fazer simulações de tanque deles. A gente pode usar um pin para tentar resolver a física do tanque. O problema disso é que o tanque tem coisas muito oscilatórias. E pins têm dificuldades com situações que oscilam. Então, a gente está trabalhando, né, vendo se a gente consegue resolver isso. Mas para lá, a gente está implementando outra técnica. Uma técnica que é chamada operador neural. Ela é baseada em GNNs. Né, então, ela usa grafos. A gente coloca um grafo que representa o tanque. Ela consegue mapear um espaço de função para outro espaço de função. Então, o que a gente quer fazer com isso é pegar um mapa do tanque como ele está agora e treinar essa rede, treinar esse operador neural para estimar como vai estar o tanque daqui a um certo tempo, daqui a um ΔT. Então, a gente treina essa rede, ela coloca um grafo, né, com vários pontos espalhados pelo tanque, o gráfico me diz qual é a relação entre esses pontos, a gente roda a GNN, né, faz um forward nela para chegar no estado do tanque daqui a um ΔT.
É Isso isso, para alguma coisa específica? Porque eu lembro que você estava jogando uma pedra, alguma coisa assim. isso, exatamente. O que eu posso fazer é o seguinte: eu posso pegar a função que descreve o tanque. No instante que a pedra encosta na água, eu pego essa função, né, o formato ali da superfície do tanque, com a pedra, com aquele buraco por onde a pedra passou, alimento a minha GNN, no meu operador neural, ele vai me dizer como o tanque está daqui a 1 segundo, daqui a 10 segundos. Ah, tá. É um pouco diferente. É um pouco diferente. Como eu estou analisando esses resultados, eu percebi que ele consegue fazer essa simulação, mas eu ainda não estou com dados de precisão, dados que de fato me comprovam que isso está funcionando. Então eu acabei não incluindo aqui. E nessa apresentação, posso falar um pouco? E nessa apresentação aí, não me ficou claro, mas eu lembro que você, na função de loss, né, da sua rede Sim. neural, você estava fazendo a composição, e era uma composição linear que você estava fazendo entre o resultado da equação e a diferença dos dados. Né, que Exatamente. E aí você está fazendo uma combinação linear entre eles. A gente conseguiu, na verdade, dar um passo além disso. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Essa combinação linear, a gente compara os dados com a gente soma, né, o erro, né, o loss dos dados com o loss da física. O loss dos dados, no nosso caso, ele não me diz o que acontece dentro do canal. Né? Ele só me diz, eu só tenho dados da beirada do canal. Quais são esses dados? O dado me diz basicamente a velocidade na beirada do canal é 0. Por quê? Porque ele acaba o canal. Eu não posso ter água saindo. Ele me diz a elevação no começo do canal é tal, né, tal hora. Então, esses são os dados. Né? Ao fazer esse sistema aqui do encoding, do contorno, eu não preciso mais fazer esse treinamento. Porque ao passar por essa camada, ela já me garante que ali vai estar obedecido. Então a gente conseguiu se livrar dessa perda. Então agora, em vez de fazer essa combinação linear, a gente já garante que a perda do contorno é 0. Isso aqui facilitou demais, porque essa combinação linear é uma coisa muito difícil. E aí você ia ter que aprender os pesos. Não, exatamente, tem que aprender o peso de cada um. É uma coisa difícil. Naquela disciplina do Alberto, ele falou, né? Ao fazer isso, acaba surgindo um monte de mínimo local na função. Né? Uma coisa que eu percebi que acontece muito é o seguinte, né? Quando eu vou resolver uma equação, por exemplo, deixa eu voltar aqui na questão de Burgers. Lá tá mais para frente. O Alberto é o pesquisador, doutor da IBM, né? Que ele está oferecendo um curso agora de pós. E tudo que desenvolve no Isso, exatamente. Aqui na foto. Então, essa aqui é a questão de Burgers. Quando eu vou iniciar uma solução, iniciar um PIN, quando eu inicializo a rede, ela inicia com pesos aleatórios e geralmente valores pequenos. Então, se eu pego uma coordenada qualquer e passo por essa rede, ela vai me dar uma superfície que é muito próxima do 0. A dificuldade é o seguinte: se eu der uma superfície que é toda 0, ela obedece perfeitamente as equações. Então, quer dizer, o erro da equação vai ser absolutamente mínimo. Eu tenho que convencer a minha PIN, eu tenho que convencer o meu otimizador a errar um pouco a equação para poder obedecer o contorno. Então, fazer esse equilíbrio entre os dois é difícil. Eu dou muito peso para a equação, ele fica satisfeito em me dar uma solução completamente nula, obedeceu o que você quer. Né? E ele erra, ele ignora o que acontece com o contorno. Então, fazer esse jogo entre os dois é um pouco difícil. Essa solução que o Sam chegou é excelente, ajudou demais a gente, porque ela elimina esse problema do contorno. Ela garante que o contorno é sempre obedecido. E a reamostragem foi também dele? Não, a reamostragem foi uma coisa que a gente percebeu que dava para fazer no meio do caminho e a gente colocou. Eu não lembro de ter visto isso em outros lugares, mas é uma forma de mini-match. Deixa eu fazer uma pergunta aí para o pessoal. Uma coisa que eu não entendi exatamente, tá? Então pode ser que eu não esteja entendendo. Simular as equações da Navier-Stokes é muito complicado. Sim. Mas para fazer o aprendizado da PIN, você acaba tendo que simular para saber o resíduo, certo? Ou estou totalmente... O resíduo... Você não tem que fazer todo esse esforço? Não necessariamente. Eu posso simular, eu posso ter alguns pontos ali para calcular, né, para ter os dados de referência, mas não necessariamente. O resíduo da equação sai direto da rede. Deixa eu achar que ela...
voltar aqui na equação. Aqui. Então, essa é a equação que a gente quer obedecer. Né? A rede neural, uma característica excelente dela é a questão da diferenciação automática. Então, eu consigo pedir para a minha rede neural qual que é a derivada de U em relação a X, em qualquer ponto. Ela tem essa função, essa funcionalidade de diferenciação automática. Que é uma coisa que surgiu para fazer um backpropagation, para me ajudar a calcular os gradientes em relação a cada peso, mas a gente se aproveita desse mesmo maquinário que ela traz para calcular essa equação. Então você não tem que resolver a equação, você tem só que verificar. Eu só tenho que verificar, exatamente. Exatamente, eu pego o valor que sai naquele ponto, calculo as derivadas por meio da diferenciação automática e jogo aqui. Então, em vez de resolver a equação em todo o domínio, eu só resolvo ela em cada um dos pontos. Pegando os dados ali da rede. Pegando os dados que saíram, exatamente. Uma pergunta, parece com que era fez, a pergunta da amostragem. Essa ideia de usar o seno e o cosseno também, você não citou ninguém, é uma ideia que você teve aí no processo? Usar o seno e o cosseno para fazer periodicidade é uma coisa que eu trouxe meio inspirado, né? Eu até citei no artigo que está escrito, se eu não me engano, o Wang, o nome dele. Tá aqui. Não tá aqui. Acho que é o Wang. O Wang... tá no último slide da citação dele. Aqui. O Wang e colaboradores é o pessoal que fez essa análise da resolução máxima que uma rede neural consegue aproximar. E eles propuseram um negócio chamado Fourier Features. Então, em vez de entrar com as coordenadas, em vez de entrar com x, y e t, ele entra com uma série de senos e cossenos de coeficientes, de números de onda aleatórios na rede. E ele prova que isso melhora a capacidade da rede de aproximar coisas pequenas. Então, eu meio que me inspirei nessa ideia dele, de entrar com senos e cossenos na rede, ele entra com coeficientes aleatórios, porque no caso dele não é periódico. Eu me inspirei nisso e falei, posso escolher o coeficiente ali, escolher o número de onda do seno e cosseno para forçar um negócio periódico. Não sei se tem alguém perguntando aí. Apareceu aqui no chat. Deixa eu abrir o chat. Playground. Eu não conheço essa ferramenta, depois eu vou dar uma olhada. Obrigado pela dica. O que está escrito? Ele disse que Playground do TensorFlow também usa senos e cossenos, né? Na entrada. Eu vou até anotar. Deixa eu tirar uma foto. Depois eu te mando. Depois me manda? Legal. Obrigado. Vou dar uma olhada, sim, porque é uma ideia que faz sentido, é uma ideia que força a periodicidade. Exatamente, muito inspirada no Fourier. Muito legal. Mais perguntas? Não? Acho que é isso, então, pessoal. Fechou. Deixa eu só falar uma coisa. Claro. Então, Osório. Oi, estão me ouvindo? Sim. Eu queria só saber, sim, porque eu vi não é a minha área de especialidade, mas essa simulação física, eu queria tentar chegar numa conclusão que fosse um pouquinho mais abstrata, de como que você botaria grafos para representar modelos variados, porque do que eu pude acompanhar nessa apresentação, você tem um modelo que é bem focado num tipo específico, né, mais ou menos, que é o fluxo das marés. E aí fica aquela questão, a gente gostaria de ver isso de uma maneira mais abstrata. E aí vem a real pergunta. Vocês ou alguém aqui que está presente hoje tem experiência no uso do modelo do gato, que é o Generalist AI, que é um modelo para aprendizado físico, mas ele é um modelo de aprendizado físico no sentido mais cognitivo, no sentido mais de uma criança, como ela aprende a parte física. Então, eles usam o GYM, né, do OpenAI, que é aquele simulador físico, e fazem aprendizados de como você caminha, de relações físicas de objetos, né, persistência de objetos, etc. E isso dá origem a esse modelo do gato. Eu confesso que eu não cheguei a estudar mais a fundo, mas já tem muita gente perguntando assim, e o modelo do gato, será que é por aí?
né? Então, se você tiver alguma experiência nessa questão, eu gostaria de ouvir até para aprender aí sobre como é que o pessoal da física está vendo esses modelos, né? Eu pessoalmente não conheço esse modelo, mas fiquei bastante interessado em saber mais. Dá para a gente dar uma olhada? Eu vou botar aqui no chat, eu tenho na verdade, ele tem um archive, né, da publicação, que é extremamente recente, né, assim, de 2022, e eu já coloquei ali, né, o GATO, na realidade, é a abreviatura, né, de Generalist Agent, né, que é e vira GATO, e está ligado ao pessoal do OpenAI, né, foi assim, saiu, se eu não me engano, saiu na Nature. Depois, DeepMind, desculpa, eu sempre confundo do DeepMind, e ele causou um impacto, assim, né, porque como modelos modernos e tal, e ele tem essa relação de aprendizado da física usando esses simuladores físicos, né, baseados em físicas, como o GIM, o OpenGIM. Que legal, obrigado pela sugestão. Eu não conheço esse modelo, mas estou interessado, sim. Bom, acho que é isso, pessoal. Eu queria primeiro agradecer ao Marlon aí pelo trabalho, aí, pela participação no centro. Agradecer a participação, está cheio aqui, o pessoal pelo lanchinho, e o pessoal está aí também. Eu só queria falar mais uma coisinha para terminar, que a gente teria tido uma palestra da Irina Rich, nas 15 dias atrás, né? Ela, infelizmente, ficou doente, então não pôde fazer, mas ela vai fazer daqui 15 dias, certo? Então já estamos organizando aí para que ela faça, acho que é dia 28 de novembro, né, Osório? Coisa assim. Na quarta daqui a 15 dias, né, dentro desse nosso ciclo de a cada 15 dias, só que aí viram Perspectives AI com transmissão aberta pelo YouTube. Isso. No dia 28, quarta-feira, no mesmo nosso horário aqui das 16 horas. Então, está todo mundo convidado aí, acho que vai ser uma palestra bem legal. A Irina é uma pesquisadora bem conhecida, assim, ela trabalhou muitos anos na IBM, agora está no Mila, Montreal, então acho que teremos uma coisa interessante também para ouvir daqui 15 dias. Mas é isso. Obrigado, mano. Com aviso, sexta-feira tem mais um sobre ética, né? Um seminário de ética aí que vai ter participação de pesquisadores do C4AI e é com o IA, né? Tá no calendário da página lá do news do nosso site, né? Tem o calendário do C4AI, lá vocês encontram a agenda dos próximos eventos. Legal. Obrigado, então, pessoal. Tchau para vocês. Tchau. E aí?